No ano de 2003, ficou estabelecido que dia 19 de agosto seria o Dia Nacional do Orgulho Lésbico. Essa data foi escolhida por conta de um evento que aconteceu no ano de 1983 em um bar em São Paulo. O bar se chamava Fervos. Naquele período, estava sendo publicada uma revista chamada Xana com Xana, que estava sendo comercializada nesse bar. Porém, em determinado dia, o dono se incomodou e uma confusão aconteceu e ele expulsou o grupo de mulheres lésbicas que se encontrava ali já havia um tempo e proibiu que elas ali entrassem. Pois bem, depois desse acontecido, elas resolveram se juntar e fazer um happening, um acontecimento, um evento nesse bar. Foram todas num grupo, tentaram entrar, foram impedidas, conseguiram, e lá elas leram um manifesto pelos direitos lésbicos e pelos direitos delas de frequentarem aquele bar e também de venderem a revista. E esse foi um dia bastante emblemático pelos direitos das mulheres lésbicas. 2003 foi o ano em que se estabeleceu essa data porque uma ativista bastante importante do movimento lésbico veio a falecer. Nas minhas pesquisas, eu encontrei uma matéria na revista Carta Capital Online, escrita pelo repórter Alexandre Pucci no ano de 2019. Dentro dessa matéria tem uma definição de orgulho que eu gostaria muito de ler para vocês. Quando falamos em orgulho, não é sobre egocentrismo, é sobre olhar para tudo isso e querer continuar lutando. É arregaçar as mangas e ir para as ruas defender os direitos daqueles que lutam para sobreviver. Não há democracia sem que as diferenças sejam respeitadas. Não há como viver em um país no qual uma pessoa morre apenas por existir. E para falar desse Dia Nacional do Orgulho Lésbico, eu trouxe uma sugestão de leitura, de história em quadrinhos e de um filme para vocês, que é esse aqui. Antes de começar a contar um pouco mais sobre a história da história em quadrinho e sobre o filme, é só deixar uma coisa bem clara. Essas duas obras, elas têm censura de 18 anos. Então, se você é menor de idade e está assistindo, esse vídeo não tem censura, porém as obras têm. Ele veio traduzido para o Brasil com o nome de Azul é a Cor Mais Quente e ele foi escrito pela Julie Marot. É uma escritora francesa e aqui a gente já quebra uma barreira, que a gente tem uma famosa escritora de história em quadrinhos mulher, que é mais um dos universos no nosso mundo que é bastante masculino. Ela levou 5 anos para terminar essa história em quadrinho e ela foi publicada no ano de 2010. Eu sou apaixonadíssima por essa história em quadrinho. Uma linda e triste história de amor, triste porque ela não termina bem, entre a Clementine e a Emma. Mas mais do que isso, ela também traz pra gente questões, em parte, universais desse processo de entendimento, conhecimento, do que é o amor e de amar e de se apaixonar, mas com a questão social da heterossexualidade compulsória que a gente vive, ou seja, ela tem esse processo de se entender e se aceitar lésbica. A Julie, autora da história em quadrinho, nas entrevistas que eu li dela, ela fala que o que ela quis, uma das coisas que ela quis com essa história em quadrinho foi isso, trazer um romance lésbico, mas também para que as pessoas entendessem e parassem de julgar, e parassem de agredir mulheres lésbicas pelo único motivo delas serem lésbicas. Essa história em quadrinho, ela é absurdamente poética, linda, bem desenhada, ela é cuidadosa, delicada,
Eu sou, enfim, sou muito suspeita para falar, né? Vou mostrar aqui para vocês um pouco do traço da história em quadrinho. E, claro, a história se chama O Azul é a Cor Mais Quente. No início da história, ela é preta e branca, mas o azul grita em pontos bem específicos que constroem a narrativa, né? Que a história em quadrinho é isso, né? É palavra e imagem para nos dar a narrativa. A história, ela começa e termina triste, porque ela mostra pra gente a morte de uma das personagens. Mas o miolo dela é esse processo de autoconhecimento e aceitação da Clementine. Ela é uma jovem adolescente de 15 anos que estuda até que ela conhece uma mulher, conhece de ver, e se sente extremamente atraída por ela. Ela nega muito isso no início, se envolve com um rapaz do colégio, porque ela pensa, não, mas isso é isso que tem que ser, as minhas amigas dizem que ele é bonito, ele se sente atraído por mim, então eu vou ficar com ele. Ela fica com ele um tempo, mas aquilo não faz sentido nenhum pra ela. A história mostra isso pra gente, esse processo de angústia que ela sente de não sentir nada por aquele rapaz, de não fazer sentido nenhum aquele relacionamento. Ela entra em crises profundas de depressão e muita tristeza. E ela tem um amigo, o Valentim. O Valentim é abertamente gay, pros amigos, pra família. E ele começa a perceber que a Clementine tá com questões muito parecidas com as que ele teve e começa a ajudar ela nesse processo. Tem uma conversa que eles têm, um diálogo, que eu queria ler só um pedacinho do que o Valentim fala pra ela. Ah, você ainda tem alguns preconceitos pelo jeito, no entanto, você deve saber muito bem que o amor não corresponde à moral que ensinam pra gente. E aí, nesse processo, ela conhece essa mulher de fato, a Emma, e até elas ficarem juntas é um processo de bastante conflito individual, tanto de uma quanto da outra, porque a Emma é uma mulher mais velha também, e elas brigam muito, a Clementine nega aquele amor algumas vezes, mas não consegue ficar longe. No meio disso tudo, ela vive numa casa de pais homofóbicos. E tem um episódio que eu achei bastante pesado, que tem tanto na HQ quanto no filme, que a Emma vai buscar a Clementine na escola como amiga, tá esperando ela lá fora. E, por conta do padrão estético da Emma, as amigas definem que a Emma é lésbica. E no dia seguinte, quando a Clementine chega no colégio, elas rechaçam a Clementine. Tratam ela muito mal e ela passa o dia inteiro sozinha na escola. E negam a amizade dela. Porque ela é uma mulher lésbica. Porém, nesse dia, ela inclusive nega ser lésbica. Depois de muitos conflitos, ela se envolve com a Emma, elas namoram. Os pais da Clementine descobrem e a expulsam de casa. Ela tinha recém terminado o colégio, ela é expulsa de casa. O relacionamento delas dura muito tempo, tipo uns 12 anos, e há um conflito, elas se separam. A Clementine fica depressiva, moribunda no sofá do Valentim, do amigo dela. Muito, muito, muito triste. Até que elas se reencontram e descobre-se que a Clementine tem uma doença seríssima, tá prestes a morrer. Então, junto com tudo isso, essa história em quadrinho também nos traz, e é uma mensagem que ela deixa pra Emma, um escrito, de aproveitar a vida, aproveitar o tempo, ser quem você é, independente do julgamento dos outros, porque só assim você de fato vai ser feliz, não tem outro jeito. Ela morre muito cedo, ela morre com 30 anos, com uma doença que ninguém imaginava que ela tinha, foi de uma hora para outra. A cor
dentro da história em quadrinho para passar esses períodos de tempo é muito delicada também. Essa questão do azul, né, é muito interessante porque ela existe nesse primeiro momento, quando tudo ainda é encantador, nebuloso, assustador, enfim. Quando a Emma e a Clementine vão morar juntas, o azul já ocupa outros lugares. Ele ainda tá lá, mas ocupa outros lugares. Eu gostaria muito de deixar para vocês a dica da leitura dessa história em quadrinho. Ela é incrível, incrível. No ano de 2013, essa história em quadrinho foi adaptada para um filme, que foi traduzido com o título para o Brasil com o mesmo nome do livro, mas ele não tem o mesmo nome do livro originalmente. O nome do filme é A Vida de Adele, porque ele foi livremente adaptado. Então, inclusive, o nome da personagem principal, que na HQ é Clementine, no filme é Adele. Ele foi dirigido por... Eu vou deixar o nome do diretor aqui na legenda, porque eu não sei pronunciar. É um filme extenso, com 3 horas de duração. Eu confesso que eu acho bastante delicado essa discussão. O livro fala isso, o filme fala aquilo, o filme fala isso, o livro fala aquilo, porque a gente está falando de mídias distintas. A forma como se apresenta, a forma como as coisas acontecem é diferente, né? Aqui é palavra, no filme é fala, aqui é imagem, no filme é imagem também, mas é imagem em movimento, né? É imagem real, imagem fotográfica. Mas ele é livremente inspirado, não à toa o nome é esse, né? A Vida de Adele. O início é muito próximo, mas depois que elas de fato começam ali a se relacionar, o filme ele explora muito mais a vida do que foi esse período de anos que elas ficaram juntas, assim, coisa que a HQ não foca. Afora isso, tem várias questões dentro do filme sobre uma hipersexualização do relacionamento lésbico, que é uma pauta bastante importante, né? As cenas de relacionamento sexual, elas são delicadas, complicadas. A própria autora, o que eu li, o que eu li nas entrevistas é de que esse momento em si dessas cenas não... Enfim, foram as liberdades que o diretor tomou por ele ter os direitos de adaptar a história em quadrinho para o cinema. Depois de algum tempo, inclusive, o diretor foi acusado de abuso nas filmagens, de não tratar bem as atrizes, enfim, foram várias questões que esse filme gerou. O filme, ele termina muito diferente da história em quadrinho. Dizem que ele pretendia fazer um segundo filme. Elas se separam. Vai cada um pra sua vida. Seguir sua vida. A Emma tá se relacionando já com uma outra mulher. E a Adele, né, que na nossa história em quadrinhos seria a Clementine, também segue o seu rumo, assim. Ele tem uma estética muito própria. Ele traz cenas do cotidiano cru ali mesmo. Das pessoas, enfim, comendo como a gente come em casa, dormindo. Além de todas essas questões, o filme foi extremamente premiado. Foi considerado um dos melhores filmes do ano em 2013, ganhou Palma de Ouro em Cannes. E não foi à toa essa premiação, é um filme extremamente bonito. Mas, pensando em história em quadrinho, Azul é a Cor Mais Quente, e filme, traduzido como Azul é a Cor Mais Quente, porém A Vida de Adele, outros rumos, assim, é como se eles abrissem uma bifurcação. Então, se você já viu o filme e gostou, eu te diria, leia a história em quadrinho. Se você viu o filme e não gostou, inclusive por essas questões, eu diria, leia a história em quadrinho, porque é outra história. É uma adaptação livremente inspirada nessa obra aqui. Por hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham se sentido instigados a ler esta história em quadrinho maravilhosa. E para quem não conhecia, saber mais sobre a história do dia 19 de agosto, Dia Nacional do Orgulho Lésbico.